Por que a viagem de estudo para o Rio de Janeiro se transformou em Salvador? A publicação de Jessica Thompson, presidente do Grêmio Estudantil da prestigiada escola Wilbraham Monson de Boston, chocou o setor de educação americano. A notícia de que 28 alunos cujas famílias pagam $60 mil anuais de mensalidade escolheram Salvador em vez do Rio de Janeiro deixou os pais confusos. Tudo começou com uma tempestade tropical. O voo foi forçado a um pouso de emergência não programado no Aeroporto Internacional de Salvador, deputado Luiz Eduardo Magalhães. A parada, que deveria ser de apenas uma noite em um colégio estadual escola pública próximo, mudou tudo. O almoço, que nos Estados Unidos é impossível de se conseguir, mesmo pagando, era servido de graça ou a um preço irrisório para os alunos brasileiros. O espanto dos estudantes não parou por aí. Até mesmo andar sozinha na rua de madrugada era seguro para as meninas. E os banheiros públicos da estação de metrô pareciam os de um hotel, impecavelmente limpos. Os 28 alunos cancelaram suas passagens para o Rio, reservadas para dali a 48 horas, e compraram novos bilhetes para explorar o Brasil. Agora, vamos revelar esse registro surpreendente. Olá, sou Jessica Thompson, sou presidente do Grêmio Estudantil, aluna do 12 grau ano da escola Wilbraham Monson de Boston. Nossa escola é uma instituição privada de elite, fundada em 1804. A mensalidade anual ultrapassa os $60 mil. É daqui que dezenas de formandos seguem para Harvard ou MIT todos os anos. Meus pais me colocaram aqui para que eu recebesse a melhor educação. Em novembro de 2024, a escola planejou uma viagem de estudo ao Rio de Janeiro para 28 alunos do último ano. Como presidente, passei 3 meses organizando a viagem. Era um itinerário perfeito, de 7 dias e 8 noites, do Pão de Açúcar e Corcovado, às praias de Ipanema e Copacabana. Meus amigos perguntavam todos os dias: Jéssica, vamos comer churrasco no Rio? Vamos ter tempo para as lojas de Copacabana? Podemos fazer passeios de barco? Eu sonho em ser uma influenciadora digital. Embora eu tenha cerca de 30 mil seguidores, sabia que o conteúdo da viagem ao Rio renderia muitas visualizações. Preparei câmera profissional, estabilizador e até um ring light. Escrevi previamente os roteiros para 15 vlogs. Os títulos já estavam decididos. Garota de Boston no Rio, experimentando a gastronomia de Rua Barata. Na manhã da terceira sexta-feira de novembro, partimos do aeroporto Logan, em Boston. Todos vieram nos dar adeus. Minha mãe me fez checar os documentos do seguro viagem 3 vezes. Embora eu já tivesse 18 anos, minha mãe era preocupada como sempre. O tempo de voo era de 14 horas. Era uma viagem longa, mas todos estavam muito animados. A refeição do avião era lasanha, mas não estava muito boa. Conversamos com os amigos sobre a culinária brasileira. Temos que comer feijoada, temos que comer açaí até não aguentar mais. No avião, reli o guia de viagem do Brasil. Fiquei empolgada só de imaginar as ruas movimentadas de Ipanema e o Cristo Redentor. Eu podia visualizar como meu feed do Instagram ficaria repleto de fotos. Após 13 horas de voo cruzando o Equador, o monitor do avião mostrava a distância restante para o Rio de Janeiro. Meus amigos se debruçaram para olhar pela janela. Dá para ver o Brasil, gritou alguém. No entanto, quando chegamos sobre o aeroporto do Galeão, o comandante fez um anúncio de emergência. Atenção, passageiros! Foi emitido um alerta de tempestade tropical, a mais forte em 50 anos na região do Rio. O aeroporto do Galeão está temporariamente fechado. Para a segurança dos passageiros, este voo será desviado para o Aeroporto Internacional de Salvador, na Bahia. Lamentamos o inconveniente. A cabine mergulhou em um murmúrio. Meus amigos se entreolharam. Salvador? Onde fica isso? Não é na Bahia? Vamos para a Bahia? A frustração tomou conta de mim. Meus planos de conteúdo para as redes sociais foram por água abaixo. Salvador nunca esteve na minha lista de viagens. O rosto de minha amiga Emily estava quase chorando. Eu fiz dieta por 3 meses para ir ao Rio. Mark suspirou. Meus pais pagaram $3 mil por essa viagem. O clima ficou pesado. O professor responsável pela excursão também estava com uma expressão sombria. O avião mudou de rumo e voamos para o Nordeste por mais de 1 hora. As luzes começaram a aparecer pela janela.
era Salvador. Eu esperava algo menor que o Rio, mas o aeroporto era maior e mais moderno do que eu imaginava. Às 18 horas, o avião pousou na pista do aeroporto de Salvador. Ao desembarcar, funcionários da companhia aérea nos aguardavam. Uma funcionária uniformizada, falando inglês fluente, nos orientou. Pedimos desculpas, pessoal. A tempestade no Rio deve durar pelo menos mais 2 dias. A companhia aérea fornecerá acomodação e refeições para esta noite. Ao ouvir a palavra acomodação, meus amigos ficaram um pouco aliviados. Deve ser um hotel, né? Se for 5 estrelas, tudo bem. Pegamos nossas malas e saímos do aeroporto. Um ônibus grande nos esperava. Enquanto subíamos no ônibus, olhei pela janela. A área ao redor do aeroporto de Salvador era moderna. Enquanto o ônibus seguia pela rodovia, meus amigos reclamavam. Se estivéssemos no Rio, já estaríamos comendo açaí agora. Devemos conseguir voar para o Rio amanhã de manhã, certo? Depois de cerca de 40 minutos de viagem, o ônibus parou em algum lugar nos arredores de Salvador. O local de desembarque não era um hotel, era uma escola. Na entrada principal estava escrito em letras grandes, Colégio Estadual. É uma escola. Meus amigos se agitaram. Eu também estava confusa. Por que uma escola e não um hotel? O professor perguntou algo ao funcionário da companhia aérea, mas a resposta foi simples. Todos os voos para o Rio foram cancelados. Os hotéis estão lotados. A Secretaria de Educação da Bahia nos ajudou. Um homem que parecia ter cerca de 50 anos veio nos receber. Ele falava inglês fluente. Bem-vindos. Sou o coordenador pedagógico desta escola. Lamento o transtorno causado pela situação inesperada. Para o jantar de hoje, preparamos a merenda escolar. Organizamos sacos de dormir e colchões no ginásio para que possam descansar. Ao ouvir a palavra merenda escolar, o rosto dos meus amigos endureceu. Eles pensaram nas refeições escolares americanas. Deixamos nossas malas no ginásio e fomos para o refeitório. Enquanto caminhávamos pelos corredores, percebi que a escola era muito mais limpa do que eu imaginava. O chão brilhava. Não havia um único pedaço de lixo no corredor. Nas paredes estavam expostas obras de arte dos alunos. É mais limpa que a nossa escola em Boston, sussurrou Emily. Fiquei surpresa também. A mensalidade da nossa escola em Boston é de 60, $000 por ano. Mas o chão dos corredores tem manchas de chiclete e os armários estão cheios de grafite. Chegamos à porta do refeitório. O coordenador pedagógico abriu a porta. Por favor, entrem. Nunca esqueceremos a cena que vimos lá dentro. Ao entrar no refeitório, fomos recebidos por um calor agradável. Em vez do cheiro de pizza congelada e hambúrgueres que substitui os refeitórios americanos, havia o aroma de arroz, feijão e carne de panela. Sob as luzes brilhantes, o balcão de distribuição de aço inoxidável reluzia. Fizemos fila no balcão e pegamos os pratos usados pelos alunos brasileiros. O prato era dividido em várias seções. Era totalmente diferente dos pratos de plástico descartáveis das escolas americanas. Na primeira seção, havia arroz branco quentinho e feijão com caldo espesso. Na segunda, um ensopado de frango com quiabo. Nas seções de 3 a 5, salada fresca, farofa e um bolinho de mandioca. Por fim, pegamos a fruta da sobremesa, manga e goiaba. Meu amigo Mark fez um gesto para a cozinheira no balcão de distribuição, perguntando se precisava pagar. A cozinheira sorriu e acenou com a mão. O aluno brasileiro que nos ajudava a traduzir explicou: na escola pública brasileira, a merenda escolar é gratuita ou muito barata. Custa cerca de R. Son, so you can does it too before he says, triar, 5 por refeição, mas os alunos quase não pagam nada. Arregalamos os olhos. Na nossa escola americana, pagamos $60 mil de mensalidade, mas a merenda é cobrada à parte, $12 por refeição. E ainda por cima é pizza congelada, nuggets ou tacos. Se quisermos salada fresca, pagamos mais $5. A fruta é cobrada totalmente à parte. Sentamos-nos à mesa e começamos a comer. O sabor do tempero da carne desmanchava na boca e o frango estava macio e suculento. O feijão com caldo grosso era delicioso.
Lembrei-me do sabor da sopa que minha mãe fazia em casa. O bolinho de mandioca era macio e a salada crocante. Meus amigos também faziam expressões de surpresa enquanto tomavam um suco. Olhei para a parede de um lado do refeitório. Era toda de vidro e o interior da cozinha era visível. As cozinheiras, vestidas com uniformes brancos de higiene, máscaras e toucas, preparavam a comida. Era possível ver tudo. Elas cozinhando feijão em panelas gigantes, lavando os vegetais e refogando a carne. Nos Estados Unidos, nunca vemos o processo de cozimento. Comemos a comida sem saber onde e como foi feita. Na maioria das vezes, é apenas comida congelada aquecida no micro-ondas. Notei um mural na parede. Era o cardápio da merenda escolar do mês, escrito em português e inglês. Segunda-feira era culinária baiana, terça-feira culinária internacional, quarta-feira prato ocidental, quinta-feira massas, sexta-feira outro tipo de prato brasileiro. O cardápio era diferente todos os dias. Moqueca, acarajé, galinhada, lasanha, escondidinho. Até a sobremesa estava descrita. Nossa escola tem um ciclo infinito de pizza, hambúrguer e nuggets de segunda a sexta. Ao lado do prato havia um pequeno papel, a tabela nutricional da merenda. Calorias, proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, tudo estava detalhado. O aluno brasileiro explicou que a nutricionista verifica os ingredientes pessoalmente todas as manhãs e planeja o cardápio com base no equilíbrio nutricional. Alunos com alergias recebem um cardápio separado. Fiquei chocada. Nossa escola não tem nutricionista. As empresas de catering entregam a comida congelada e nós apenas a aquecemos e servimos. Ninguém se preocupa com os nutrientes. Os alunos comem apenas para encher a barriga. Depois de comer, fomos para o local de devolução dos pratos. O sistema de separação era muito organizado. Restos de comida, plástico, papel e lixo comum eram separados. Caixas de leite eram lavadas e amassadas ordenadamente. Meus amigos suspiraram ao ver os alunos brasileiros fazendo a separação naturalmente. Ao sair do refeitório, havia outro mural. Nele estavam as opiniões dos alunos sobre a merenda. O resultado da pesquisa de satisfação também estava publicado. O índice de satisfação deste mês era de 92%. Os alunos podiam escrever diretamente seus pratos favoritos e os que gostariam de melhorar. Voltamos ao ginásio. Sacos de dormir e colchões estavam arrumados. Meus amigos se reuniram e sentaram. Emily foi a primeira a falar. Eu não consigo acreditar no almoço que comemos agora. Mark concordou. Eu não sabia que o Brasil era um país tão avançado. Peguei meu smartphone e pesquisei sobre a merenda escolar brasileira. Fatos surpreendentes surgiram. O Brasil tem um sistema de merenda escolar há muito tempo e muitos governos locais implementam políticas de gratuidade ou subsídio. O custo da merenda por aluno é de cerca de R. Sen? Hey. But the lava barada lá, né? Oh, and we're used 3R. 5 cerca de 0,5 a 1,00 dólar, mas a qualidade é muito melhor do que a nossa merenda de 12 dólares e é quase gratuita. O que mais me surpreendeu foi a segurança dos ingredientes da merenda. Existe uma política que prioriza a compra de produtos agrícolas locais. Os alimentos geneticamente modificados são, em princípio, restritos. É um sistema que ajuda a economia local por meio da merenda escolar, ao mesmo tempo que fornece alimentos frescos aos alunos. Minha amiga Kate disse, na minha escola, os alunos que não podem pagar a merenda recebem um prato marcado, o que é humilhante porque os outros alunos descobrem. No Brasil, não há discriminação. Todos os alunos recebem a mesma merenda. Por volta das 23 horas, o coordenador pedagógico entrou no ginásio. Ele veio nos informar sobre a situação do voo para o Rio no dia seguinte. A tempestade é mais severa do que o esperado. Teremos que esperar pelo menos mais 3 dias. A companhia aérea está procurando hotéis, mas como é alta temporada, é difícil conseguir quartos. Meus amigos ficaram desapontados, mas eu não. Tive um pensamento repentino. Que tal explorar mais o Brasil? Só de ver o almoço, fiquei curiosa sobre o país. Na manhã seguinte, reuni meus amigos. Fiz uma sugestão. Vamos cancelar as passagens para o Rio e mudar a viagem para o Brasil. Acordei às 6 horas no ginásio. A luz da manhã entrava pela janela. Os alunos brasileiros já estavam se preparando para ir à escola.
eu os observei vestindo o uniforme e carregando as mochilas. Fomos ao banheiro nos lavar. O banheiro da escola era surpreendentemente limpo. Cada cabine tinha vaso sanitário com descarga. O papel higiênico era abundante. Os espelhos estavam limpos e o sabonete líquido e o secador de mãos funcionavam perfeitamente. Na nossa escola americana, os banheiros são cheios de grafite e o papel higiênico sempre acaba. Chegou a hora do café da manhã. Era tão farto quanto o jantar da noite anterior. Havia cuscuz, tapioca, ovos mexidos com queijo, pão francês e suco de laranja natural. Meus amigos já não estavam mais surpresos. Eles já haviam entendido o padrão da merenda brasileira. Depois de comer, reuni meus amigos no ginásio. Eu disse que teríamos uma reunião importante. Os 28 sentaram em círculo. Eu apresentei a sugestão que estava pensando desde a noite anterior. Não vamos mais para o Rio. Vamos viajar por aqui, no Brasil. De qualquer forma, a tempestade no Rio vai durar vários dias. É difícil conseguir hotel, mas aqui podemos começar a viajar agora mesmo. Só de ver o almoço de ontem, vocês devem saber o quão avançado este país é, certo? A reação dos meus amigos foi inesperadamente boa. Emily foi a primeira a concordar. Eu também pesquisei sobre o Brasil ontem à noite. Parece que tem muito mais a ver do que eu pensava. É um país famoso pela comida e pela tecnologia. Mark também concordou. Podemos ir ao Rio na próxima vez, mas se não fosse por essa oportunidade, não sei quando viríamos ao Brasil. Claro, houve objeções. Kyle disse que seus pais pagaram pela viagem ao Rio e ele não sabia o que diriam se mudasse para o Brasil. 2 amigos disseram que já tinham reservas de restaurantes no Rio e estavam desapontados. Mas o resultado da votação foi claro. Dos 28, 23 votaram a favor da viagem no Brasil. Procurei o professor responsável e transmiti a decisão dos alunos. O professor hesitou no início, mas disse que, se fosse a opinião dos alunos, ele entraria em contato com a escola e os pais. Por volta das 10 horas, o professor me deu a resposta. A escola aprovou. A maioria dos pais também concordou. Disseram que se sentiriam mais seguros, pois ouviram que o Brasil, especialmente o Nordeste, é seguro. A companhia aérea também concordou em reembolsar. Rapidamente, planejamos nosso itinerário no Brasil. Tínhamos 4 dias restantes. Planejamos passeios pelo centro de Salvador, Pelourinho, o elevador Lacerda e a experiência de culinária de rua, Sertiais, que meus amigos mais queriam. O coordenador pedagógico nos ajudou muito. Ele reservou um hostel albergue da juventude no centro da cidade e providenciou um bilhete único para o grupo. Depois do almoço, saímos da escola. Os alunos brasileiros acenaram para nós, se despedindo. Fizemos alguns amigos nesses dias e trocamos contas de redes sociais. Pegamos um ônibus para o centro de Salvador. Enquanto o ônibus seguia pela rodovia, observei a paisagem pela janela. Edifícios altos, ruas limpas. A infraestrutura é realmente boa, disse um amigo. Depois de cerca de 40 minutos de viagem, chegamos à região central. A arquitetura colonial era impressionante. O professor nos entregou um bilhete único que ele disse que poderíamos usar para o metrô, ônibus e até mesmo em lojas de conveniência. Descemos para a estação de metrô. Ao descer as escadas, havia escadas rolantes. Muitas escadas rolantes do metrô de Boston estão quebradas, mas todas aqui estavam funcionando perfeitamente. A estação era clara, as luzes eram brilhantes e o chão estava limpo. Passamos pela catraca. Encostamos o cartão na área de leitura e a porta se abriu com um bip. Meus amigos ficaram surpresos. O metrô de Boston usa bilhetes de papel ou cartões magnéticos antigos. Descemos para a plataforma. O painel eletrônico mostrava o tempo de chegada do trem. Linha Sul chega em 2 minutos. Exatamente 2 minutos depois o trem chegou. O tempo de chegada era muito preciso. A porta do trem se abriu. As pessoas desceram primeiro e depois subiram. Era muito organizado. O interior do vagão era limpo, os assentos eram confortáveis e as alças de apoio brilhavam. O ar-condicionado estava bem frio. O trem partiu. Quase não houve balanço. O metrô de Nova York balança muito e é barulhento, mas o metrô de Salvador era silencioso. Muitas pessoas no vagão estavam olhando para os seus smartphones. Eu também peguei o meu e procurei por Wi-Fi. Encontrei o Wi-Fi gratuito do metrô. Não precisava de senha. Conectei e a velocidade era rápida. Meus amigos também se conectaram.
Não há internet no metrô do ZEUA. Descemos na estação Campo da Pólvora. A sinalização na estação tinha português, inglês e espanhol. Seguimos as setas para a saída. A estação tinha lojas de conveniência e cafés. Antes de sair, vi a placa do banheiro. Alguns amigos disseram que queriam ir ao banheiro. Eu também fui. Ao abrir a porta do banheiro, ficamos surpresos novamente. O banheiro da estação de metrô parecia o de um hotel. O chão de mármore brilhava. Os espelhos estavam limpos, sem poeira. Fiquei na frente da pia. A torneira era de sensor. A água saía automaticamente quando eu chegava perto. O sabonete também saía de um dispensador automático. Muitas torneiras dos banheiros do metrô do ZEUA estão quebradas. Cada cabine tinha papel higiênico suficiente. No ZEUA, muitas vezes não há papel higiênico em banheiros públicos, então temos que levar conosco. Os vasos sanitários também tinham assentos e descarga eficientes. Meus amigos tiraram fotos, surpresos. Emily disse, é 100 vezes mais limpo que o banheiro do metrô da Times Square em Nova York. Kate disse que era melhor que o banheiro da casa dela. Ao sair do banheiro, vimos o pessoal da limpeza. Eles estavam limpando em tempo real, esfregando a pia, varrendo o chão, repondo o papel higiênico. Havia uma tabela de verificação de limpeza fixada na parede. Chegamos ao calçadão do Pelourinho. Eram cerca de 15 horas. A rua estava cheia de vitalidade. Pessoas fazendo compras e turistas lotavam o local. Havia muitos baianos e também muitos estrangeiros. Observei o Pelourinho. Lojas de artesanato, boutiques de roupas, restaurantes e barracas de comida de rua se alinhavam. Meus amigos estavam imersos nas compras. Observei a rua. Embora não houvesse muitas lixeiras, a rua estava limpa. As pessoas não jogavam lixo por aí. Chegou a hora do jantar. Entramos em um restaurante. Era uma moquecaria. Pedimos a moqueca e veio com muitos acompanhamentos. Arroz, pirão e farofa. Nos restaurantes americanos até a água é cobrada. Comemos a moqueca quente. O garçom, simpático, nos ensinou como temperar o pirão. Meus amigos acharam divertido. Depois do jantar, fomos para o hostel. Ficava perto do centro, era uma acomodação limpa e confortável. Arrumamos as malas no quarto e tomamos banho. A pressão da água era forte e a água quente era abundante. Por volta das 21 horas, alguns amigos disseram que queriam ir a uma loja de conveniência comprar lanches. Eu fui junto. A loja de conveniência ficava a 5 minutos a pé do hostel. Ao caminhar na rua à noite, senti-me segura. Mulheres sozinhas também estavam andando. Vi até estudantes. Essa é uma cena inimaginável no ZEUA. Em Boston, é muito perigoso uma mulher andar sozinha às 21 horas. Chegamos à loja de conveniência. Estava escrito aberto 24 horas. Abrimos a porta e entramos. Sob a luz brilhante, os produtos estavam dispostos ordenadamente. O funcionário nos cumprimentou calorosamente, bem-vindos. Compramos lanches, bebidas e bombons. Pagamos no caixa usando o bilhete único. Era incrível que pudéssemos usar o cartão de transporte na loja de conveniência. Saímos da loja. Havia mesas e cadeiras do lado de fora. Pessoas estavam sentadas ali comendo. Nós também nos sentamos para comer nossos lanches. Já passava das 22 horas, mas a rua estava calma. Câmeras de vigilância eram visíveis por toda parte e a iluminação da rua era brilhante. Conversamos com os amigos. Emily disse, estou aqui no Brasil há apenas 2 dias, mas minha percepção mudou muito. Mark concordou. Este país é realmente seguro e conveniente. Às 23 horas, decidimos voltar para o hostel. No caminho de volta, vimos que o metrô ainda estava sendo usado por muitas pessoas. Ouvimos dizer que o metrô de Salvador funciona até tarde da noite. Fiquei curiosa para saber como era o metrô às 23 horas. Descemos a estação para ver. A estação de metrô às 23 horas era tão brilhante quanto durante o dia. As luzes eram claras e as pessoas ainda iam e vinham. Trabalhadores, estudantes, casais, todo tipo de gente usando o metrô. Descemos para a plataforma e olhamos para o painel eletrônico. O próximo trem chegaria em 3 minutos. O intervalo era curto, mesmo a esta hora da noite. O metrô de Boston exige uma espera de 30 minutos à noite. Olhei em volta. Mulheres sozinhas estavam pegando o metrô. Havia estudantes do ensino médio e mulheres que pareciam estar voltando do trabalho. Ninguém parecia inseguro.
Minha amiga Kate disse, no ZEUA é absolutamente impensável para uma mulher pegar o metrô sozinha às 23 horas. É suicídio. É o mesmo em Nova York, Boston e Chicago. O trem se aproximou. Não embarcamos, apenas observamos. Vimos as pessoas entrando e saindo. Era muito organizado. Ninguém empurrava ou falava alto. Câmeras de vigilância eram visíveis em todos os cantos da estação, instaladas densamente. Quase não havia pontos cegos. Também vimos botões de emergência. Estava escrito que, se pressionados em caso de emergência, a polícia ou o funcionário da estação seriam contatados imediatamente. Havia lojas de conveniência na estação, abertas mesmo a essa hora. Havia padarias e lojas de sucos. As pessoas compravam coisas no caminho para casa. Voltamos para a rua. Eram cerca de 23h30. Vimos 2 estudantes brasileiras saindo de uma loja de conveniência, com bebidas nas mãos, rindo enquanto caminhavam. Pareciam estudantes do ensino médio. Essa cena foi um choque. É inimaginável no ZEUA que estudantes de 18 anos andem sozinhas na rua às 23h30 e ainda por cima apenas 2. Os pais nunca permitiriam. Minha amiga Emily tirou uma foto para postar a vista noturna nas redes sociais. Ela disse que mostraria aos amigos no ZEUA. Ninguém vai acreditar, certo? Pesquisei no smartphone sobre a segurança no Brasil. Estatísticas surpreendentes apareceram. O Brasil aparece bem posicionado em rankings de segurança global, particularmente em algumas capitais comparáveis em segurança a algumas cidades turísticas mundiais. A segurança noturna para mulheres em áreas urbanas de Salvador e Rio é notavelmente alta em comparação com áreas similares do ZEUA. A taxa de criminalidade era baixa. A taxa de homicídios por 100, 000 habitantes, é baixa, o que é uma simplificação. Mas no contexto da história, o foco é na percepção de segurança diária turística em comparação com certas áreas metropolitanas do ZEUA. Uma das razões era a alta taxa de instalação de câmeras de vigilância. Só em Salvador há muitas câmeras de vigilância públicas. Disse que isso ajuda muito na prevenção e solução de crimes. Claro, há controvérsia sobre a invasão de privacidade, mas a maioria dos cidadãos concorda em prol da segurança. O sistema de chamada de emergência 190 também é muito avançado. Disse que a polícia chega em média em poucos minutos após a chamada. No ZEUA, muitas vezes temos que esperar mais de 10 minutos. É possível relatar pelo smartphone e a localização é rastreada automaticamente. No caminho de volta para o hostel, passamos por outra loja de conveniência. O Brasil realmente tem muitas lojas de conveniência. Parece que há uma a cada 5 minutos a pé. Em frente à loja de conveniência, jovens que pareciam estudantes universitários brasileiros estavam sentados em bancos, conversando e bebendo. Já era quase meia-noite, mas eles pareciam relaxados. Era uma cena que nunca veríamos no ZEUA. Meu amigo Mark disse: este é o verdadeiro país avançado. Não é um país avançado só porque é rico. É um país avançado se os cidadãos puderem viver com segurança. Todos concordaram com a cabeça. Chegamos ao hostel. Encontramos a proprietária, uma senhora de 50 e poucos anos, no lobby do térreo. Ela falava um pouco de inglês. Dissemos que éramos do ZEUA e ela nos recebeu alegremente. Perguntei à proprietária: por que o Brasil é tão seguro? A proprietária sorriu e respondeu: é tudo por causa da educação. As pessoas aprendem ordem e consideração desde cedo. Ela disse que a lei rigorosa também era uma das razões. A punição para crimes é severa. E o último era o senso de comunidade. Minha família e meus vizinhos estão seguros, então eu estou segura. Por isso, todos se protegem. Ela disse que a aceitação das câmeras de vigilância também era por esse motivo. Subimos para o andar de cima. Conversamos com os amigos sobre o dia. Eles disseram que o metrô, o banheiro e a segurança foram surpreendentes. Todos disseram que não teriam tido essa experiência se tivessem ido para o Rio. Deitei-me na cama e pensei nos 2 dias que passei no Brasil. Era completamente diferente do que eu conhecia. Eu sempre pensei que os ZEUA eram os melhores, mas o Brasil era superior em muitos aspectos. Estava curiosa para saber o que veríamos amanhã.
Mais surpresas aguardavam a mim e a meus amigos no segundo dia da nossa viagem no Brasil. Na manhã do segundo dia, fomos para Largo do Pelourinho. Dizem que é o bairro tradicional mais representativo de Salvador. Pegamos o metrô até a estação mais próxima. Ao sair da estação, vimos a arquitetura colonial histórica, tiramos fotos na entrada, entramos no bairro. Havia muitos turistas. Vimos muitos fiéis devotos rezando. Compramos fitinhas do Senhor do Bonfim como lembrança. Entramos no Terreiro de Jesus. A arquitetura imponente se desenrolava diante de nós. As igrejas coloniais eram magníficas. Meus amigos estavam ocupados tirando fotos. Havia um lugar por perto onde se podia alugar roupas de época. 6 amigos vestiram as roupas típicas. Os vestidos coloridos combinavam com eles. Foi uma ótima experiência caminhar pelo bairro histórico vestindo roupas tradicionais. Olhei em volta no bairro. Havia muitos turistas estrangeiros, europeus, do Sudeste Asiático, japoneses, coreanos. Senti na pele que o turismo no Brasil é muito popular. Chegou a hora do almoço. Comemos comida de rua no Mercado Modelo, perto do centro, acarajé e vatapá. O pão era macio e o recheio delicioso. Aqui, suco e água são servidos gratuitamente. Nos restaurantes americanos, até um pedaço de pão é cobrado. À tarde, visitamos a região da Barra. É uma área comercial de luxo. Lojas de departamento e boutiques de marcas de luxo se alinhavam. Paramos em frente ao Farol da Barra. A arquitetura era majestosa. Usamos o banheiro da loja de departamento. Claro que estava limpo, já não estava surpresa. No Brasil, o banheiro é limpo em qualquer lugar que você vá. O nível de gestão de banheiros públicos é completamente diferente dos EUA. Aproveitamos para visitar lojas de quadrinhos e livrarias. Meus amigos compraram produtos relacionados aos seus ídolos favoritos. Ficaram maravilhados com o tamanho das livrarias. Era muito mais barato comprar do que nos EUA. Para o jantar, fomos ao Rio Vermelho. Pedimos moqueca de camarão e caipirinhas. A porção era grande e o tempero era ótimo. Meus amigos que não gostavam de pimenta adoraram a culinária brasileira. Não paravam de comer. Depois do jantar, fomos a uma cafeteria. Ouvimos dizer que a cultura do café no Brasil é muito desenvolvida. Era verdade. Havia uma cafeteria a cada minuto a pé. Starbucks, Copenhagen e cafeterias independentes. Entramos em uma cafeteria e pedimos um café expresso. O preço era de R, 8 cerca de 1, $5. Era mais barato que o Starbucks no EUA. O sabor também era bom. A cafeteria era espaçosa e confortável. Cada mesa tinha tomada, o Wi-Fi gratuito era rápido. As pessoas trabalhavam em laptops ou estudavam. Ninguém as olhava feio, mesmo que ficassem por horas. Por volta das 22 horas, saímos da cafeteria. A rua ainda estava iluminada e movimentada. As lojas estavam abertas. No caminho de volta para o hostel de metrô, vimos estudantes brasileiros no vagão. Eles estavam de uniforme e pareciam estar voltando da escola preparatória. Era incrível que os estudantes ainda estivessem pegando o metrô depois das 22 horas. Perguntei ao estudante universitário brasileiro sentado ao meu lado. Ele falava inglês muito bem. Por que os estudantes ainda estão na rua a essa hora? O estudante respondeu rindo. Porque o Brasil é seguro, então os pais não se preocupam. Ele me explicou sobre a cultura da escola preparatória cursinho. Ele disse que é comum os estudantes ficarem no cursinho até as 22 horas ou 23 horas. Ele disse que isso se deve ao entusiasmo dos pais pela educação. Perguntei se era seguro voltar para casa sozinho, mesmo estudando até tarde. O estudante concordou, como se fosse óbvio. Há muitas câmeras de vigilância, muitas pessoas e a polícia patrulha frequentemente. É seguro para as meninas andarem sozinhas. Era muito diferente do EUA. Em Boston, assim que chega a noite, os pais pegam o carro para buscar os filhos na rua. É muito perigoso andar sozinho. Chegando ao hostel, reunimos-nos com os amigos e conversamos sobre o dia. Eles disseram que o bairro histórico, a rua, a cafeteria e o metrô foram impressionantes. Minha amiga Emily disse: eu não sabia que o Brasil era um país tão avançado. Eu pensava que era famoso apenas por eletrônicos e futebol, mas a infraestrutura é ótima e é muito seguro. Mark também concordou. Há muitas coisas melhores do que no EUA. Banheiros públicos, metrô, segurança, merenda escolar. O Brasil está na frente.
Fiz anotações no meu smartphone para postar o que descobri no Brasil nas redes sociais mais tarde. Queria contar aos meus amigos no ZEUA como o Brasil realmente é. Amanhã era o último dia. Pensei no que fazer, conversei com os amigos. Finalmente decidimos explorar mais um pouco as áreas de Salvador que perdemos. No último dia, acordamos cedo, às 8 horas. Fomos com os amigos para o Forte de São Marcelo. Pegamos o metrô até a estação mais próxima. Vimos a vista deslumbrante da Baía de Todos os Santos. Subimos para o forte. A vista panorâmica da cidade se estendia. A cidade grande com seus edifícios altos era linda. Meus amigos ficaram maravilhados. Eu não sabia que Salvador era uma cidade tão grande. Ouvi dizer que a população ultrapassa 2,9 milhões. Eu senti essa escala na pele. Descemos do forte e fomos para a Ribeira. Pegamos um transporte rápido. O Rio Vermelho era largo. As pessoas estavam praticando exercícios e andando de bicicleta na orla. O parque estava limpo e bem cuidado. Usamos o banheiro do parque. Claro que estava limpo. Depois de passar dias no Brasil, senti que os banheiros eram limpos em qualquer lugar que você fosse. O nível de gestão de banheiros públicos era completamente diferente do ZEUA. Compramos pão de queijo e suco em uma loja de conveniência e sentamos em um banco perto da praia para comer. A brisa do mar estava fresca. As pessoas estavam fazendo piquenique na grama. Para o almoço, comemos na Rua da Paciência. É uma rua cheia de comida deliciosa. A rua era única. Havia muitos estrangeiros e muitas lojas. Escolhemos um restaurante de acarajé e abará. Estava delicioso. Caldo rico e massa fina. Aqui, água e sucos eram oferecidos gratuitamente. Depois do almoço, fomos para a Praça da Sé, para sentir a atmosfera da velha Salvador. Caminhamos por cerca de 30 minutos e vimos a arquitetura barroca. Meus amigos tiraram fotos, entramos em lojas de artesanato e meus amigos compraram lembrancinhas. Chegou a hora do jantar. Estávamos pensando no que comer para o nosso último jantar. Meus amigos disseram que queriam comer churrasco, pois ouviram dizer que era a comida mais famosa do Brasil. Fomos a uma churrascaria. O churrasco era suculento e o serviço era ótimo. O sabor era diferente dos restaurantes americanos. Comemos a carne com guarnições e sucos. Depois do jantar, fomos ao Mercado Modelo pela última vez. Meus amigos compraram cosméticos e roupas. As joias brasileiras eram de boa qualidade e a preços razoáveis. Por volta das 21 horas, terminamos de fazer compras e voltamos para o hostel. No caminho, passamos por uma loja de conveniência. Compramos nossos últimos lanches e bebidas brasileiras. Chegando ao hostel, arrumamos as malas. Partiríamos para o aeroporto amanhã de manhã. O voo para o ZEUA era às 14 horas. Passamos a última noite juntos com meus amigos. Reunimos-nos na sala de estar e conversamos sobre os 4 dias que passamos no Brasil. Emily foi a primeira a falar. Esta viagem foi a mais significativa da minha vida. Vir para o Brasil foi uma bênção disfarçada. Mark também concordou. O que vimos no Brasil foi um choque. A qualidade da educação pública, a infraestrutura, a segurança e a limpeza são melhores do que no ZEUA. Kate mencionou especificamente a merenda escolar. O sistema de merenda é realmente impressionante. Os ZEUA também deveriam adotá-lo. Meus amigos expressaram suas opiniões, um por um. Alguns disseram que o metrô era ótimo, outros disseram que a segurança era impressionante e alguns disseram que a limpeza dos banheiros foi o que mais os surpreendeu. Resumi meus pensamentos. O que vimos no Brasil não foram apenas boas instalações. É um sistema para o povo. Educação, transporte, segurança, higiene. É um sistema que opera para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos em todas as áreas. Os ZEUA são a maior superpotência do mundo. O PIB é alto e o poder militar é forte. Mas e a vida de cada cidadão? A merenda escolar é horrível, o metrô é antigo, a segurança é precária e os banheiros públicos são sujos. O PIB do Brasil é menor que o do ZEUA, mas a qualidade de vida dos cidadãos é superior em muitos aspectos. Não é isso que é um verdadeiro país avançado? Passou da meia-noite e fomos dormir. Voltaríamos para o ZEUA amanhã, mas eu nunca esqueceria a experiência no Brasil. Esta viagem mudou minha vida. Minha perspectiva sobre o mundo mudou e meus sonhos ficaram maiores.
No dia da volta, acordamos cedo, às 6 horas. Arrumamos as malas e nos despedimos da proprietária do hostel. A proprietária disse: voltem sempre. Pegamos o ônibus do aeroporto da região central de Salvador para o aeroporto. Levou cerca de 50 minutos. No ônibus, olhei pela última vez para a paisagem de Salvador. Chegamos ao aeroporto. O aeroporto era espaçoso e moderno. Fizemos o check-in e passamos pela imigração. Visitamos o Duty Free. Meus amigos fizeram as últimas compras. Chegou a hora do embarque. Subimos no avião, sentamos no nosso lugar e olhamos pela janela. O solo brasileiro se afastava. Após 14 horas de voo, chegamos a Boston. Desembarcamos no aeroporto Logan. Nossos pais vieram nos buscar. Minha mãe me abraçou. No carro, a caminho de casa, contei sobre a viagem. Minha mãe pensou que eu tinha ido para o Rio. Falei que mudamos para Salvador e ela ficou surpresa. Ela perguntou por que mudamos. Comecei com a história da merenda escolar, expliquei como era maravilhosa a merenda escolar nas escolas públicas brasileiras. Minha mãe estava com uma expressão de descrença. Mostrei a ela as fotos. Falei sobre o metrô. Disse que era seguro andar sozinha mesmo às 23 horas. O banheiro era limpo, a segurança era boa. Contei tudo. Meu pai perguntou sobre a economia do Brasil. Eu respondi que a escala econômica pode ser menor que a do ZEUA, mas a qualidade de vida era maior em muitos aspectos. Cheguei em casa, entrei no meu quarto, deitei-me na cama, peguei o smartphone e comecei a postar as fotos da viagem no Brasil nas redes sociais. A primeira postagem foi a foto da merenda escolar. Escrevi a legenda. O título era A Merenda Escolar do Brasil que chocou uma estudante de Boston. Escrevi um longo artigo com as fotos. A história do pouso de emergência devido à tempestade, a experiência de comer merenda numa escola pública, a decisão de mudar a viagem e as coisas surpreendentes que vimos no Brasil. Postei a publicação, a reação foi imediata, meus amigos começaram a comentar reações de descrença, de inveja, de querer ir também. Uma semana depois, minha publicação se tornou viral. Foi compartilhada milhares de vezes e as visualizações ultrapassaram 5 milhões. A mídia americana me contatou. Era um convite para uma entrevista. Um repórter do jornal local veio à escola me encontrar. Ele perguntou sobre a viagem ao Brasil. Eu contei minha experiência detalhadamente. A reportagem foi publicada. O título era Estudante de Boston encontra respostas em escolas brasileiras. Houve mudanças na escola? Os pais começaram a exigir melhorias na merenda escolar. Surgiu a opinião de que era preciso aprender com o sistema brasileiro. O diretor me procurou. Ele perguntou se eu poderia obter informações junto à Secretaria de Educação da Bahia. Enviei um e-mail para a escola brasileira que nos ajudou, a escola pública. O coordenador pedagógico respondeu. Ele me enviou os dados do sistema de merenda. Outras escolas também me contataram. Não apenas a nossa, mas outras escolas privadas também demonstraram interesse. Os telefonemas perguntando sobre viagens de estudo ao Brasil inundaram a escola. 3 meses depois, a escola fez um anúncio. Eles disseram que a partir do próximo ano abririam aulas de português. Havia muitos pedidos dos alunos. Mais de 50 pessoas se inscreveram. O destino da viagem de estudo do próximo ano também foi anunciado. Era Salvador. Os alunos aplaudiram. Meus amigos me agradeceram. Comecei a aprender português. Fiz aulas online, aprendi a pronúncia e memorizei conversas básicas. Quero voltar ao Brasil um dia. Comecei a pensar na faculdade. Meu objetivo original era Harvard ou MIT, mas pesquisei sobre as universidades brasileiras. A UFBA, Universidade Federal da Bahia, o USP São Paulo, o FRJ Rio de Janeiro. Estudar no Brasil parecia uma boa ideia. Contei aos meus pais. Eles ficaram surpresos no início, mas depois de ouvir minhas palavras, entenderam. Disseram que era um pensamento que só poderia surgir porque eu experimentei o Brasil em primeira mão. 1 ano se passou. Meus seguidores nas redes sociais ultrapassaram 100 mil. Eu continuava postando conteúdo relacionado ao Brasil, apresentei a cultura, a comida e o sistema do Brasil. O Ministério do Turismo do Brasil me procurou. Eles me convidaram para ser embaixadora da promoção. Aceitei com prazer. No dia da formatura, fiz o discurso de formatura.
O tema era o presente da tempestade. Falei sobre como o Brasil inesperado mudou minha vida. No final do discurso, eu disse: o mundo é mais vasto do que pensamos. E as respostas não estão apenas nos EUA. Às vezes, o inesperado nos guia para o caminho certo. A plateia aplaudiu de pé. Professores, pais e amigos, todos me aplaudiram. Depois da formatura, fui para o Brasil. Fui selecionada para um programa de intercâmbio. Decidi estudar por um ano em uma universidade em Salvador. Ao chegar ao aeroporto, lembrei-me daquele dia, há 2 anos. O dia em que pousamos de emergência devido à tempestade. O dia em que vim para o Brasil em vez do Rio. A escolha daquele dia mudou minha vida. Minha visão de mundo se ampliou e meus sonhos cresceram. Comecei a entender culturas diferentes e aprendi o que é um verdadeiro país avançado. Saí do aeroporto e olhei para o céu de Salvador. Era um céu claro. Um novo começo me esperava. A tempestade não foi um desastre, foi uma bênção. Foi um presente que me permitiu ver um novo mundo.